Boa tarde, galera. Aqui é o Zezé Lima do meu pé de laranja lima, escrito por José Mauro de Vasconcelos, um livro escrito aí que rodou todo mundo, né? Rodou todo o país aí com várias traduções, com várias línguas, né? Muitos leram a minha história de infância e eu fico feliz em saber, né, que minha história está sendo aí publicada por todo o país. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, o que mais apronta, o que mais faz bagunça, né? E foi readaptado em novela, que eu exibo aí para você assistir aí nos capítulos que eu coloco, por Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, na qual eu levava flores para ela, né? Infelizmente, essa autoria desse meu livro foi roubada, tá? Minha família, infelizmente, se contaminou com tanta coisa errada que essa autoria não veio parar na minha mão. Aqui, José Mauro de Vasconcelos, ele descreve muito bem a minha história de infância, sendo que algumas coisas aqui nesse livro não se encaixa, né? Porque aqui fala do Raul, né? O Raul é um personagem, né, na novela que casou com Jandira. Segundo as informações desse livro, Jandira, no caso, não era minha irmã, era minha mãe. Porque se naquela época a gente falasse que tinha um filho fora do casamento, era um crime. Então por isso que Jandira era considerada como irmã por causa do respeito entre a família. Você vê aí nessa segunda exibição do filme, que foi readaptado, feito um novo filme aí contando a minha história de infância, aonde mostra o seu Paulo, que era o personagem da novela e do livro, que era o meu pai, que eu chamava de pai, porque foi ele que me criou. Então ele no caso, seria o meu avô, casado com a dona Estefânia, que ainda é analfabeta e ainda continua viva. Glória faleceu mesmo, segundo a minha avó, e a outra filha que foi para o norte, eu não sei realmente se ela faleceu ou se ela está viva, que pode também ser minha mãe. Porque Jandira, que no caso é espelhado na novela como Jandira, o nome dela é Georgette, né? Mas ela hoje tenta me matar, né? Já usou Melissa, já botou meu padrasto contra mim, desde a minha infância sempre tentou contra a minha vida, por causa da autoria desse livro, tá? E as fotos que você vê aqui, pode ser minha foto de quando eu era criança, porque minha mãe nunca me deixou ver a foto de quando eu era pequeno, hoje eu entendo por quê. Só que nesse livro, além de ser publicado, divulgado por vários países, e alguém está recebendo essa autoria por mim, esse livro ele está sendo vendido pela livraria Melhoramento. Se você for olhar, ela tem um símbolo da maçonaria. A maçonaria, naquela época onde nós morávamos, era tudo sítio. Então, a maioria dos moradores que moravam nesse sítio era da maçom. O português, que naquele que você vê que é espelhado no português, era no caso o Raul, que no caso eu tinha aquela amizade com ele. Existiu o senhor, como você vê a minha amizade aí, que era no sítio do Marquinho, que eu tinha uma afinidade com ele, eu tinha um carinho muito grande, mas não só com ele, mas com outras pessoas também de idade, que todas eu sempre gostei de me envolver com pessoas de idade, porque era ali que eu buscava o conhecimento e questão daquilo que eu tinha que aprender. Porque em casa eu aprendi apanhando e na rua eu aprendia com os outros. Eu só fui saber da origem desse livro porque eu assisti o filme, que é o Meu Pé de Laranja Lima, da versão antiga. E fizeram uma nova versão agora desse novo filme, mostrando o meu pai, o seu Paulo, né, usurpando, né, tirando o dinheiro de mim, forçando tirar o dinheiro de mim, como se estivesse roubando o meu dinheiro. Meu pai, se você vê aí na novela, nesse capítulo que eu acabei de postar aí para você poder estar assistindo, que é o capítulo 34, meu pai, graças a Deus, sempre deu uma educação exemplar para os seus filhos. Meu pai nunca tirou nada de ninguém. Meu pai bebia muito porque ele ficou desempregado. E como ele tinha muitos amigos e colegas, então a forma dele se divertir e se interagir era bebendo. Meu pai adorava beber e caía mesmo pelas ruas. E hoje a gente conta essas histórias do meu pai lá onde nós moramos. Vira história, porque foi muito engraçado em questão da vida que nós levávamos. Porque naquela época era roça. Então meu pai, ele nunca tirou dinheiro de mim. Então você vê que há uma controvérsia sobre esse filme, porque só quem pode reescrever esse livro aqui, que é o Meu Pé de Laranja Lima, sou eu. Porque sou eu que sou o autor desse livro. Isso se José Mauro de Vasconcelos não é meu pai. Por quê? Porque José Mauro de Vasconcelos, ele visitava a minha mãe, que no caso eu considero como mãe, porque eu tenho nos documentos o nome dela, que no caso é Georgette Costa da Silva, que é pela figura da novela Jandira, que mais me batia.
E, no caso, ele visitava ela ali, eu lembro dele muito bem, né, se encontrando com a minha mãe lá em Nova Iguaçu, e eu sempre procurava perguntar para ele, eu perguntava o nome dele, ele não queria me falar o nome, como minha mãe, ele era amante da minha mãe, e eu achava que aquilo poderia prejudicar ela, então eu apelidei ele com esse nome, chamando-o de amiguinho, né? Todos os meus amigos eu tenho mania de chamar de amiguinho. Aí, quer dizer, então ficou esse nome amiguinho. O pé de laranja lima existiu, por quê? Porque quando nós fomos morar para os Teixeira, né, eu tinha 1 ano e 6 meses, eu sempre tive costume, até hoje eu tenho costume de conversar com as plantas e com as árvores, com os animais, porque eu vim da roça, então era a forma de nós interagirmos e nosso aprendizado, porque eu sou da época da rezadeira, na época que se dava benção e professor eu levava flores, então era normal. Então tinha, como eu sempre fui apaixonado por cavalos, né, eu pegava os pés, existiu esse pé de laranja-lima, que você vê naquele cenário do filme, né, que você vê ali aquela cerca de bambu, de madeira, ali ficava o pé de laranja-lima e eu tinha costume de brincar com eles e conversava com ele ali, porque eu tinha costume também de chamar as plantas de amiguinho, mas o meu amiguinho mesmo era José Mauro de Vasconcelos, que era o meu amigo português, que também era espelhado no Milton Cândido da Silva, que é o Raul, que casou com a Jandira e foi para mim um excelente pai. E devido ao trauma do acidente, que eu achava que era locomotiva, um diz que é ônibus, outro diz que é locomotiva, eu não sei porque eu não estava no dia do acidente, porque não deixaram eu ver. Eu só me lembro que quando eu cheguei em Nova Iguaçu, que eu vi o carro do meu pai, que eu chamava o Milton de pai, porque eu sou registrado no nome dele, que a Jandira falava que pegou meu nome e me registrou escondido dele, né? Eu não sei porque, eu não sei sobre a origem do meu pai devido a essas dúvidas que foi imposta sobre meus pais, porque a Jandira sempre mentiu e hoje tenta me matar. Eu tenho vídeos, eu tenho áudio de mães com meu cunhado, que é miliciano, se diz pastor, e minha irmã, que se diz missionária, tentaram contra a minha vida no bairro de Curicica, lá em Jacarepaguá, no dia que eu estava fazendo meus trabalhos, vendendo meus DVD do meu projeto, para poder beneficiar e ajudar outras crianças, e eu tinha parado no bar para poder beber água e descansar. E a minha mãe planejou com esse meu cunhado, que ele estava do lado de fora, aonde houve essa agressão, que é onde eu fui muito bem recebido e sou muito bem respeitado pelos policiais, não só na região de Jacarepaguá, como todo lugar que eu vou, porque eu mantenho o respeito no olhar, porque foi esse o exemplo e o ensinamento que meu pai, Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo, me deu, que hoje não está mais vivo. Então, assim, infelizmente, eu estou passando por muito procedimento. Eu tenho 2 filhos lindos e maravilhosos. Meu filho está com 17 anos, já faz academia, trabalha, nunca repetiu de ano, é super inteligente, já está terminando os estudos. Minha filha está com 12 anos, vai fazer 13 anos, maior do que eu. Se ela já está desse tamanho, imagino quando ela tiver com maioridade, vai estar bem maior do que eu, que ela já está passando de mim. Né, super inteligente, só tira a nota 10 e nunca repetiu de ano, porque foi essa a educação que eu dei para os meus pais e acompanhei a educação dos meus filhos. Graças a Deus, independente da minha briga com a mãe deles, mas ela é uma excelente mãe, porque graças a Deus ela manteve essa educação e sempre protegeu e guardou os nossos filhos, por isso eu nunca me preocupei em questão dessa educação. Então, assim, infelizmente, devido, né, eu ter passado por muitos procedimentos nesse passado, não só dos maus tratos familiares, que depois os maus tratos passou a ser pela Godoia, né, e pela Lili, devido à ambição em questão do dinheiro que se colocava, porque Godoia ainda leva o nome de Godoia, é casado com o Diego, que trabalha na Rede Globo, na parte de jornalismo, lá no Jardim Botânico, e presta serviço para o Projac. Tem a Elvira Rodrigues Lima. Beijo, minha linda. Que Deus abençoe você aí. E outra, o Totoca hoje mora próximo ao Frei Luiz, que é um centro espírita que tem na Boiúna, que é uma das melhores casas, mas ele sempre foi um bom trabalhador, sempre foi estudioso, trabalha nas Furnas, tem um bom cargo, né? Mas ele também sabe desse acontecido. Infelizmente eu tive que aprender e saber tudo sozinho, não é à toa que José Mauro de Vasconcelos colocou Zezé, o descobridor das coisas, porque ele sabia que eu iria descobrir tudo isso. Devido ao trauma desse acidente, então foi o que ocasionou o esquecimento, porque depois o seu Paulo, Benedito Ribeiro, passou a ser mais presente, passou a ser mais pai. Então, onde eu encontrei mais carinho, mais amor entre eles, se você vê aí na cena da novela, onde meu pai, o Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo, quando eu sou acusado de ter roubado esse medalhão, que aconteceu na estrada dos Teixeira, que a mãe do Cacá, dona Ângela, que sumiu esse medalhão lá na casa dela, que mora lá nos Teixeira hoje, a mãe da Roberta e cunhada do Beto Barranco, que comprou o sítio de José Ribeiro, na qual eu adorava visitar, que há muitos anos atrás.
aconteceu isso, e muita gente lá do Fialho e do Camargo lembra desse acontecido, né? Porque a dona Estefânia, que é a dona Abigail, que morou na Estrada do Xixeira, a dona Santinha é Arlete, parente dos Camargo, o seu Gabriel é o Jonas Camargo, que era o fofoqueiro do bairro, Vavá é o Wagner, filho da Arlete e do Jonas, que é a dona Santinha, e seu Gabriel. E a comadre Eugênia é a comadre da Arlete, que tem um filho que ela cuida, que é da irmã dela, que hoje tem problema psicológico, é doente, tem que tomar remédio. Então, assim, infelizmente foi roubado. Por quê? Porque dentro dessa história, desse livro aqui, que é o Meu Pé de Laranja Lima, houve um pacto entre as famílias, que eu lembro do quarto escuro, onde era o quarto da antiga casa da Marinette, na vila da Dona Estela, que é muito citado na novela e no livro, tá? Na versão antiga e não nessa versão nova que foi feita, mudando algumas histórias. Onde me colocaram no quarto escuro, eu tinha 5 para 6 anos, né? Onde um dos sobrinhos, ou parente lá do pessoal Fialho, que eu falo isso com toda certeza, porque se faz uma hipnose em mim, vai ver o que eu estou falando é verdade, tá? Porque botaram como se o livro tivesse publicado há 50 anos atrás, já para mim não conseguir pegar a autoria, mas não existe verdade maior do que minhas palavras e meu olhar, tá? E me botaram nesse quarto escuro, me oferecendo para Exu Maré. Eu só fui saber que era Exu Maré porque numa música da Clara Nunes, que conta e fala sobre essa entidade, me revelou essa história de como é a tradição deles. Então eu fui pesquisar na internet, fui ver como que era feito o pacto para Exu Maré. Então Exu Maré, né, na mitologia, sei lá como é que funciona, porque tem 2 versões, né? Eu me lembro que dentro desse quarto havia um homem com capô, né, todo escuro, com um chapéu redondo, com cajado de Exu Maré, que era um formato de madeira, com aquele pingente que eu mostro no vídeo, que de vez em quando eu compartilhei para você, e fumando. Enquanto um monte de homem que mora na vila, que hoje alguns não estão vivos e outros ainda moravam na vila, abusava e usufruía do meu corpo de quando eu era criança, só que naquela época eu não esquentava muito a cabeça, porque eu já aprontava no meio do mato pegando passarinho. Então, para mim, isso era normal. Hoje, entendendo a origem do livro e sabendo sobre as tradições, porque eu, para me poder aprender, eu tive que estudar, fiz seminário na Assembleia de Deus de Madureira com o pastor Zé, só não concluí, mas busquei muito conhecimento em questão da Bíblia, porque eu precisava me defender, porque eu nunca tive mãe e pai para me defender, eu tive que aprender sozinho, eu não tenho contato com meus parentes só sabem falar desse passado, só sabem me denigrir a minha imagem. Quer dizer, eu já passei o pão que o diabo amassou, já dormi na rua, já dormi na capota de caminhão, já dormi em prédio, tudo para fugir de surra na minha época de adolescência. Fui espancado pelo meu tio Carlinhos, irmãos do segundo casamento da dona Estefânia, aonde eu levei chute nos abdômenes só por causa do que eu queria me matar. Por causa do que ninguém compreendia e ninguém me entendia, porque estavam muito preocupados em questão do que a sociedade iria pensar em questão do que eu aprontava. Só que eu era criança. Eu estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento do entendimento. Eu estava aprendendo, eu não tinha ninguém para poder me ensinar. Minha mãe me abandonou desde o ventre da mão dela. Se você vê a novela, Jandira toda hora me rejeita. Como hoje também continua do mesmo jeito. Ela tem 2 filhas, que no caso se disse minha irmã, né, que é desse um do seu marido, casamento atual, e outro desse que ela cuida. Ela deu uma casa em Curicica, uma para cada filho. Tá? Eu nunca recebi nada da minha mãe. Minha mãe nunca me ajudou com um grão de grão. Eu já tive doente, quase à beira da morte. Minha mãe nunca me ajudou em nada. Quer dizer, com esse meu padrasto atual, que lembra aquela música que ela cantava no livro do Marinheiro? Então, porque ela já tinha um caso com esse marido dela atual, que trabalhava na Petrobras, antigamente ficava 15 dias na embarcada e 15 dias fora. Então, ela cantava essa música por sentir saudade, por ela ser apaixonada por ele. Então, assim, tudo isso acontecia por quê? Porque foi relatado nesse livro, e esse livro deve estar na mão dos Vasconcelos, na qual está recebendo a autoria. Eu vou entrar com o processo porque eu quero saber o meu exame de paternidade, eu quero saber quem é meu pai, tá? Eu quero o meu livro de volta, porque esse livro é meu, a história é minha, e com esse direito dos meus direitos autorais eu vou conseguir continuar com esse meu projeto, com esses meus trabalhos, criando instituições para ajudar outras crianças, resgatando o aprendizado de nossos pais que está perdido, tá? Vou dar uma qualidade de ensino e educação melhor para os meus filhos,
eles, para eles darem continuidade nesse mesmo projeto que eu estou lutando e correndo atrás para poder desenvolver. Eu sempre falava no meu livro que eu ia atravessar o mar. Olha onde eu estou, morando em Niterói, atravessei o mar. E hoje eu tenho um trabalho aqui onde eu realizo e desenvolvo esse projeto. Então, assim, eu só tenho que agradecer a todos os comércios, aos mercados que nos ajudaram, às empresas que me apoiaram nesse Natal agora para poder conseguir fazer desse Natal um Natal super divertido para as crianças. Infelizmente, quer dizer, Deus até permite que a gente viva certas situações na sua vida, que lembra que o tio Edmundo, que até eu tive a oportunidade de ver, que já tinha anos que eu não via, e quando eu tive na Estados Teixeira e vi ele ali no portão da vila, eu dei um abraço, voltando, e dei um abraço nele tão forte que eu consegui, eu falei, eu cheguei pro pai, que no caso é o pai do Alexandre, né, do Fialho, que mora lá na vila. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, oi tio, tudo bem? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Paco, que Paco é meu apelido lá. Eu falei assim, sou eu, né, um pouco mais velho. O senhor lembra de mim, né? Eu falei, lembro, como é que eu vou esquecer? Aí ele pegou e falou assim, você lembra do livro? Aí eu falei pra ele, você lembra do livro O Meu Pé de Laranja Lima? Aí ele pegou e falou assim, lembro. Eu falei, você sabe que essa história é minha, né? Aí ele falou assim, sei, mas Paco, aí para mim respondeu para mim assim, mas Paco, deixa isso para lá. Eu falei, eu não vou deixar para lá, porque o Zezé ainda continua vivo, não é justo minha família fazer o que fez, se você vê na novela, eles são muito ambiciosos, e eu pagar pelo erro dessas pessoas, né? Porque além de eles ter roubado a autoria do meu livro, eles também me usaram, né, como instrumento, ainda permitiram que outros homens abusassem do meu corpo quando eu era criança e eu era inofensivo, eu não sabia me defender. Só que, graças a Deus, Deus já me fez tão diferente das pessoas que eu não vi tanta maldade nisso. Né? E hoje estou aqui, ó, graças a Deus, mantendo esse mesmo trabalho, continuando com a minha história. Né? Eu costumo dizer que eu sou o pequeno príncipe, aonde eu pego meus cometa Halley, que são os ônibus que me levam para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar, e vejo que minha vida não é diferente da de ninguém. Tá? E também, hoje aqui eu copio as mulheres, eu faço a Luluzinha, que é a Luluzinha dos Anjos, que é um personagem que eu atuo, que é a Luluzinha, o Bolinho, o Alvinho, a Glorinha e a Aninha, para poder trazer o entretenimento e a diversão e a criatividade para as crianças, resgatando os nossos tempos de criança, com as brincadeiras. E agora eu vou estar me dedicando, então sem impressora aqui, eu vou estar correndo atrás na venda dos meus DVD, para poder conseguir, que é os DVD que eu faço, né, dos videoclipes, né, dos trabalhos que eu desenvolvo com as crianças na comunidade, eu coloco tudo isso em DVD, né, as minhas criações, e vendo esses DVD para poder conseguir comprar agora a impressora, né, para poder fazer as postilas das crianças, para poder ensinar a parte de alfabetização, né, Elvira Rodrigues Lima, é verdade, né? E assim, e também fazer não só para as crianças da comunidade, mas para qualquer público-alvo, pessoal da boca de fumo, para pessoa de qualquer lugar que queira aprender a escrever, para idosos, eu não tenho distinção de pessoas. Quer aprender? Toma lá, vai ser tudo de graça, vai ser tudo distribuído de graça, a pessoa vai fazer uma matrícula comigo. E futuramente, né, com esse trabalho já sendo realizado, eu vou pedir o padrinhamento às empresas para poder manter esse projeto, para que assim eu consiga desenvolver um projeto melhor, com um espaço melhor, para poder trazer para essas crianças um pouquinho daquilo que nós aprendemos na nossa década de 70, né, que eu sou de 78. Então, olha, galera, eu quero mandar um grande abraço aí para você, as empresas que ajudaram, né, a pizzaria, os mercados. Eu vou deixar para falar no outro programa ao vivo, né? Eu escolhi aqui, já tem uns tempinhos aqui para vocês. Quero mandar um grande abraço aí para a Elvira Rodrigues de Lima. Um grande abraço aí para você e para toda a sua família. Para C. Ricards. Oi, good morning, good evening, né? Thank you, ok? Também quero mandar um grande abraço aí pro meu filho Matheus, para minha filha Ludmila, né, que também está aí lá em Jacarepaguá. Tá? Um grande abraço aí para vocês. Papai ama vocês do fundo da alma e do coração. Tá? Papai está sempre orando e pedindo por vocês. Então, muito obrigado a todos vocês, a todo o pessoal aí de São Gonçalo, Niterói, Jacarepaguá, pessoal de Belfor Roxo, Nova Iguaçu, todos os meus amigos que eu fiz por essa caminhada e por esse tempo que eu vivi aí, por essas trajetórias, né, eu só tenho que agradecer. Valdirene Vita, um grande abraço aí também para você e para toda a sua família. Tenha um Feliz Natal, não só para você, mas para todo mundo aí do Facebook e para todo o pessoal que está assistindo, ok? Então, boa tarde.